Pois a palavra de Deus, ela transforma os nossos corações. Por isso, vamos para mais um momento. Momentos que transformam os nossos corações. Um beijo da tia Érica. Para que esse momento se torne mais ainda especial, vamos orar ao Senhor. Vamos orar? Com o nosso amiguinho André. André, ele ama orar, ele ora logo cedo quando acorda, ele ora ao meio-dia quando vai comer, ele ora à noite quando vai dormir. Vamos orar? Feche seus olhinhos em oração. Querido Deus, abençoa nossas famílias, abençoa a nossa vida, Deus. Nos ajuda a entender Tua palavra e também obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Para não pecar contra Deus, é o que diz o nosso cântico. Vamos cantar? Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. De novo. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? A palavra de Deus deve ser guardada no nosso coração. Por quê, crianças? Porque a palavra de Deus, ela nos ajuda. Isso mesmo. Por isso precisamos guardar versículos aqui na nossa mente, no nosso coração. Criança, você mesmo, você já foi a uma festinha de aniversário e já ficou tentado ou tentada a pegar um doce antes do tempo? Ou você talvez já foi em uma loja e não tinha o dinheiro completo para comprar um brinquedo e você ficou tentado a pegar aquele brinquedo e a esconder aquele brinquedo? Sabe, crianças, às vezes o nosso coração que tem esse desejo de pecar, ele faz o quê? Ele tem esses desejos. Ele é tentado a querer fazer o que é errado. Satanás, ele quer que a gente faça as coisas que não agradam a Deus. Por isso, o nosso versículo de hoje, que está aqui na palavra de Deus, em Tiago 4:7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Olha só, vamos ler junto com a tia Érica. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que isso quer dizer, criança? Olha só, quando diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Isso quer dizer que você precisa se submeter a Deus, ou seja, fazer a vontade de Deus. Então, é como se fosse assim, façam a vontade de Deus, obedeçam a Deus. Aí depois ele diz, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quer dizer, resistir a Satanás. Diabo é um dos nomes de Satanás. Resistir ao diabo. Mas sabe como é que a gente resiste a ele? Nós resistimos a ele no poder da palavra. A palavra de Deus, que é a Bíblia, ela tem poder, ela nos ajuda a resistir a essas tentações.
Você que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, sabe, na hora que dá vontade de você fazer coisas erradas, que não agrada a Deus, como, por exemplo, pegar um doce antes do tempo, não é? Ou então, falar mal do amiguinho ou de qualquer pessoa. Então, a palavra de Deus, ela nos ajuda, ela é poder para a gente resistir essas tentações que o diabo se aproveita, que está em nossa mente e em nosso coração. Mas se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como Salvador, você pode recebê-lo daqui a pouco durante a lição. Vamos cantar? Agora vamos cantar com gestos, tá bom? Vamos lá? Vamos ver se vocês aprenderam. Eu vou pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Você deve guardar no seu coração essa palavra. Vamos repetir de novo? Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Isso mesmo. Crianças, e a palavra de Deus, que ela é 100% verdade, ela nos conta a história, sabe de quem? De Jesus. O próprio Jesus é um exemplo para mim e para você, que ele resistiu ao diabo. Isso no poder da palavra de Deus. A Bíblia nos conta várias histórias e a tia já compartilhou com vocês. Lembra de Isabel, a prima de Maria? Lembra, né? Que ela estava grávida, era um milagre, era casada com Zacarias, Isabel. Então ela ficou grávida e foi dado o nome àquele menino de João. E João Batista tinha uma missão muito importante. Ele fez algo extraordinário, sabe o que foi? Ele preparou o caminho para a chegada de Jesus. Como assim? Para Jesus começar a pregar. Para o ministério de Jesus. João Batista, a Bíblia diz aqui em Mateus, capítulo 3, que João Batista, ele pregava assim, ele dizia às pessoas assim, arrependam-se. Olha só, a tia vai ler aqui no capítulo 3, versículo 2, que diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista era um homem consagrado a Deus e ele pregava a palavra de Deus. Ele falava para as pessoas que Deus a amava, mas Deus ia julgar o pecado e elas precisavam de se arrepender, elas precisavam deixar a vida de pecado delas e agora obedecer a palavra de Deus. Sabe, crianças, ele pregava ali para as pessoas, muitas delas se arrependiam, acreditavam naquela palavra e elas viviam uma vida agora diferente. Para agradar a Deus. Então, João Batista, ele pregava ali na parte do deserto da Judéia. E ele estava preparando o caminho para Cristo, porque Cristo ia começar o ministério dele, a missão dele. Então, João Batista, ele ficava anunciando ali no deserto para as pessoas. Sabe, crianças, João Batista sabia que Deus ia julgar o pecado das pessoas, mas que Deus a amava. E por Deus amar aquelas pessoas, e não somente aquelas pessoas, a mim e a você, com um amor eterno, Deus preparou um lugar todo especial para nós. O céu, Deus é santo, santo quer dizer perfeito, e Ele mora em um lugar perfeito que é o céu, e Ele nos ama, mas tem algo que nos separa de Deus, é o pecado. E o que é pecado? Vamos fazer junto com a tia. É tudo que eu penso, que eu falo, que eu sinto e que eu faço que não agrada a Deus. Como, por exemplo, mentir para os pais. Como, por exemplo, sentir raiva.
sentir raiva, querer vingar-se de uma pessoa. Isso tudo é pecado. E a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Isso mesmo, o salário do pecado é a morte. Todos nós um dia vamos morrer. A Bíblia está falando aqui, sabe qual é o castigo dessa morte aqui? Ficar longe de Deus para sempre. Que terrível! Você imaginou você ficar longe de Deus para sempre, nunca ir para o céu? Que horrível! Mas Deus, ele fez algo. Ele enviou Jesus, seu Filho perfeito, que foi castigado pelo meu e pelo seu pecado. E por causa do que Jesus Cristo fez, ele sofreu o castigo que você merecia. Você pode ter todos os seus pecados perdoados. Então João Batista pregava ali para aquelas pessoas que Deus amava. Mas Deus ia castigar o pecado, porque Deus é santo e perfeito e o pecado precisa ser castigado. E aí João Batista ali estava sempre pregando no deserto da Judéia. As pessoas que se arrependiam, elas se batizavam, elas eram mergulhadas ali no rio, para poder demonstrar o arrependimento que havia ali no seu coração. Arrependimento é reconhecer que é pecador e deixar aquela vida de pecado e agora buscar agradar a Deus. Então as pessoas eram batizadas ali. E certo dia a Bíblia diz que sabe quem foi até João para ser batizado? Quem? Jesus! Isso mesmo, Jesus! Foi até João Batista para ser batizado. João Batista, ele não se achava digno de batizar Jesus. Por quê? Ele sabia que Jesus é o perfeito Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Lembra? Deus homem. Jesus já existia lá no céu e veio para a terra. Ele se fez homem para cumprir a missão de morrer pelos meus e os seus pecados. Então João Batista, ele sabia como é que eu vou batizar você? Sabe o que João Batista falou para Jesus? Ele disse que ele não era digno nem de amarrar as sandálias dele. Imagina! O que João queria dizer isso? João queria dizer que não, ele era Deus, né? Jesus era Deus. Como é que ele ia batizar ele, né? O Filho de Deus. Mas aí Jesus falou para ele que precisava ser daquela maneira. Jesus estava cumprindo a lei. Jesus estava obedecendo à vontade do Pai. Então, João Batista batizou Jesus ali nas águas. E sabe, algo extraordinário aconteceu, crianças, quando Jesus foi saindo ali da água. Essa pomba aqui, sabe o que era? O Espírito Santo, ele tomou a forma de pomba e apareceu ali. E uma voz falou assim, e era a voz de Deus, lembra? Pai, Filho e Espírito Santo, Deus em 3 pessoas. Então, nessa hora aqui, houve essa manifestação das 3 pessoas ali da Trindade. O Filho, o Espírito Santo em forma de pomba e uma voz, que era a voz do Deus Pai. Olha só, no versículo 17 de Mateus 3, diz assim: E eis que uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. Então Deus diz, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. As pessoas com certeza ficaram impressionadas, crianças. Com certeza elas queriam ficar ali com Jesus, com certeza elas queriam ouvir Jesus. Mas o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Isso mesmo, para a parte deserta, ali da parte do Vale do Jordão. Jesus foi para o deserto. Então ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e lá ele ficou 40 dias e noites jejuando. Você sabe o que é jejuar? É ficar sem comer. Lá ele ficou sem comer, sem beber. Olha só, Jesus ficou ali 40 dias e 40 noites. Lembra? Ele era o Deus, é o Deus homem. Então ele tinha um corpo assim como eu e você. Imaginou como difícil é ficar sem comer 40 dias?
nós nem conseguimos imaginar, não é? Então, Jesus ficou ali e depois dos 40 dias, Jesus começou a ser tentado, ou seja, provado. Jesus começou a ser provado. Ele começou a ser provado pelo diabo, o inimigo de Deus e o seu inimigo. Porque o diabo, ele odeia a Deus e odeia os filhos de Deus. Se você é um filho de Deus, saiba que o diabo odeia você. E ali, o diabo começou a tentar Jesus. Jesus estava com fome depois de 40 dias. Ele estava com fome e a primeira tentação foi, o diabo falou para Jesus, transforma essas pedras em pães. Por quê? Porque tu és o filho de Deus. Jesus sabia que ele era o filho de Deus. O diabo sabia, mas Jesus não poderia obedecer a quem? O diabo. Jesus não podia obedecer o diabo, fazer o que ele queria. Então, Jesus disse não a ele, respondendo com a palavra de Deus. Ele citou Deuteronômio 8:3. Ele citou uma passagem da Bíblia, no Velho Testamento. E ele disse, não só de pão viverá o homem. Sabe, crianças, você que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, resista ao diabo. Resista a Satanás. Pelo poder da palavra de Deus. Você pode sim resistir ao diabo. Resistir a Satanás pelo poder da palavra. Jesus citou aquela palavra, a palavra de Deus. Sabe, crianças, a Bíblia diz em Tiago 1:14-15 que nós somos tentados pela cobiça que há no nosso coração. Nós temos um desejo de fazer as coisas erradas, mas se a gente ficar alimentando, pensando naquilo que a gente quer fazer de errado, por exemplo, você pode ser tentado a mentir para os seus pais, ou então a vingar-se, ou então falar mal do amiguinho, ou ver o que não deve no celular, o que não agrada a Deus. E você pode ficar pensando naquilo. Por isso que a Bíblia diz, aí aquilo vai se tornar o quê? Um desejo muito forte. E o diabo vai investir e você vai fazer a vontade dele. Desobedecer a Deus, desagradar a Deus. Então você que já recebeu o seu Jesus como Salvador, resista a Satanás pelo poder da palavra de Deus. Como assim? Obedeça, decida obedecer a Deus, diga sim a Deus e não ao diabo. Satanás depois levou Jesus ao lugar mais alto do templo. O templo era a igreja da época. Ela estava construída em cima de um vale ali. E o que acontece? Ele levou Jesus bem lá para a ponta, lá, para poder ver todo mundo que estava ali embaixo no templo. E disse para Jesus, se joga. E Deus, ele vai mandar anjos te socorrer. E as pessoas vão ver isso, que é algo extraordinário, e vão crer em você. Olha só como Satanás é astuto. Ele queria enganar o Filho de Deus a qualquer maneira para poder ele pecar. Mas ele disse não. Ele disse não. Ele disse não a Satanás. E ele resistiu, e ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito na palavra de Deus. Ele citou ali uma passagem de Deuteronômio 6,16. E então, depois dele resistir ali a Satanás, aquela segunda tentação, sabe o que é que ele fez? Ele pegou e foi para uma montanha ali, um alto de uma montanha, e disse, eu ofereço para você todos os reinos. Os reinos ali que ele estava falando, era todas as pessoas, né? Todos os lugares. Ele mostrou ali várias cidades, ali dava para ver muitas cidades. E ele disse assim, mas você precisa me adorar. Se ajoelhe e me adore. E aí, Jesus de novo citou a palavra de Deus. A Bíblia disse, somente ao Senhor teu Deus adorarás.
Deuteronômio 6,13. Ali ele falou essa passagem. Por quê? Porque só a Deus devemos adorar. Jamais ele ia adorar Satanás. E você, criança, que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, resista a Satanás pelo poder da palavra de Deus. Resista a Satanás pelo poder da palavra de Deus. Sabe, naqueles momentos que você sentir desejo de falar mal do amiguinho, de mentir para os seus pais, de ver coisas que não devem no celular, ou de vingar-se de alguém, lembre-se do nosso versículo. O que é que diz? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus é o que? Obedeça a Deus. Escolheu obedecer a Deus. Jesus escolheu obedecer a Deus e ele estava com versículos memorizados na sua mente. Você precisa guardar a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. É importante. Mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a promessa de Deus. Se você disser sim a Deus, escolher obedecer a ele, não fazer a vontade aqui do seu coração, você vai estar resistindo a Satanás. Assim, ele vai fugir de você, se você decidir resistir. Então, resista a Satanás pelo poder da palavra de Deus. Jesus, ele fez o que era certo, ele escolheu fazer tudo certo, ele recusou aquelas tentações, ele resistiu. Então, finalmente, o diabo fugiu dele e na mesma hora, anjos apareceram para servir a Jesus, servir ali comida para Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Satanás, ele só quer, sabe o quê? Desagradar a Deus. Ele quer que eu e você desagradem. Ele odeia a Deus e ele nos odeia, ele é o nosso inimigo também. Sabe, crianças, quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, assim como Jesus, pois Jesus sofreu, ele passou por dificuldades, mas em tudo ele venceu a Satanás por meio da palavra de Deus. Então você, criança, que já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, resista a Satanás pelo poder da palavra. Como é que eu vou fazer isso, tia Érica? Lembra do nosso versículo? Você lembra do versículo que a gente acabou de falar? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:1. O que é que você vai fazer? Quando você sentir desejo de mentir para seus pais, quando você tiver com seu celular ou o seu amiguinho for mostrar alguma coisa que não agrada a Deus, você deve dizer não, não, não. E sim a Deus. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a vontade de Deus, escolher obedecê-lo e não obedecer a Satanás. Então, você vai estar resistindo por meio do poder da palavra. Creia e pratica a palavra de Deus. Então, nesses momentos, lembre desse versículo. Você vai fazer isso, você vai se lembrar. Você vai lembrar desse versículo, você vai praticar. E assim, você, no poder da palavra, resistir. Se sim, realmente, você precisa ter esse versículo na sua mente. Lembre-se que se você obedecer ao Senhor e dizer não a Satanás, o diabo vai fugir de você. Mas antes de você tomar essa decisão, antes disso tudo, sabe o que você precisa fazer, criança? Receber o Senhor Jesus se você ainda não o recebeu. Por quê? Lembra-se, Deus é santo e perfeito. Mas nós nascemos pecadores e precisamos resolver o nosso problema para poder um dia ir para o céu. Como é que a gente resolve o problema? Crendo em Jesus Cristo. Para isso, a Bíblia diz em João 1:12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus, você ainda tem um problema.
o pecado, você está separado de Deus. E para você se tornar filho de Deus, e aí você faça assim. Diga a Deus: Deus, eu sou pecador, eu mereço o castigo, mas eu confio que Jesus morreu e ressuscitou pelo meu pecado. E eu o recebo como meu Salvador. Em nome de Jesus, amém. Se você fez isso agora de todo o coração, você tem todos os seus pecados perdoados. E você tem agora a promessa de Deus, que diz o quê? Se você escolher se submeter, fazer a vontade dele, e no poder da palavra dele, você vai resistir a Satanás. E ele vai fugir de você. Vamos agora orar? Pai Santo, abençoa cada criança, Senhor, que cada criança saiba resistir, Senhor, obedecendo ao Senhor, tendo a Tua palavra no coração e assim, nos momentos de tentação, dizer não a Satanás e sim ao Senhor. Nos ajuda a obedecer em tudo, em nome de Jesus. Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me por Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me por Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Esta é a história de Mary Jones, uma menina que vivia com os pais numa casa simples no país de Gales. Assim como eles, ela também não sabia ler. Todos os domingos, Mary ia à igreja, cantava os hinos, mas tinha muita dificuldade para entender as palavras do sermão. Mesmo assim, Mary Jones sentia um carinho especial pelo livro que o pastor carregava, a Bíblia Sagrada. Quando Mary completou 10 anos, foi matriculada na escola que chegou ao vilarejo. Em pouco tempo, tornou-se uma boa aluna e foi chamada para ler em voz alta uma passagem da Bíblia Sagrada para seus colegas de classe. Certo dia, a senhora Evans, que sabia do amor de Mary pelo livro sagrado, convidou-a para ir à sua casa para conhecer de perto a Bíblia da família. Com todo cuidado, Mary virou lentamente algumas páginas e logo mergulhou em suas histórias. Foi então que percebeu como seria bom se tivesse a sua própria Bíblia. Mas naquele tempo era muito difícil conseguir uma Bíblia, pois era um livro muito caro e raro de ser encontrado. Mas Mary estava decidida. Começou a trabalhar duro e guardar cada centavo que ganhava. Após 6 anos de dedicação, finalmente conseguiu juntar o suficiente para comprar um exemplar do livro sagrado. Porém, ainda havia mais um obstáculo para conquistar o seu desejo.
Mary teria de percorrer longos 40 quilômetros até a cidade de Bala, único lugar onde era possível comprar Bíblias. Em busca de seu sonho, Mary, agora com 16 anos, seguiu viagem com a bênção dos pais e de Deus. A pé e descalça, atravessou vales, ribeirões. Cansada, chegou a duvidar se alcançaria o seu objetivo. Anoiteceu e as luzes ao longe fizeram o coração de Mary disparar. Era a cidade de Bala. Ali percorreu casa por casa à procura do pastor Thomas Charles, o homem que poderia ter a Bíblia que ela tanto desejava. Na casa do pastor, contou toda a sua história. Ele ouviu cada palavra, mas ao final lamentou: a única Bíblia em galês já está reservada para outra pessoa. Neste momento, a esperança deu lugar à decepção e ao sofrimento. E ela perguntou: então vou voltar para casa de mãos vazias, sem a minha Bíblia? Mary chorou, desconsolada. Sensibilizado com a história de Mary Jones, o pastor lembrou que outro comprador também falava outros idiomas e decidiu: você merece ter a sua Bíblia. Aqui está. As lágrimas de Mary deram lugar a um imenso sorriso de satisfação e alegria. Ela abraçou sua Bíblia e agradeceu emocionada: obrigada, muito obrigada, pastor. Assim, ela começou sua viagem de volta, cheia de felicidade e abraçada à sua Bíblia. Quando chegou em casa, foi recebida de braços abertos pelos pais. Naquela noite, a família Jones se reuniu e, pela primeira vez, Mary abriu a Bíblia em sua casa e leu o Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia! A família Jones agradeceu a Deus pelo maravilhoso tesouro, uma Bíblia na sua própria língua. Foi assim que Mary Jones se tornou parte de uma grande história. Depois desse dia, o pastor Thomas Charles reuniu outros líderes de igreja para que se dedicassem a fornecer mais Bíblias ao país de Gales. E a ideia deu tão certo que foi criada uma sociedade bíblica para fornecer Bíblias ao mundo inteiro. Assim nasceu, em 1804, a primeira sociedade bíblica. Em todo o mundo foram criadas sociedades bíblicas. E em 1948 foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, que hoje é uma das que mais distribui o livro sagrado. Junto com outras mais de 140 sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo, vem realizando o sonho de muitas Mary Jones, de diversas partes do planeta. Foi um momento missionário. Espero que você tenha gostado da história de Mary Jones. E até a próxima, até o próximo domingo. Um beijo para você e fique sempre ligado. Às 9h30 da manhã, aqui no canal, vai estar passando este momento de lição bíblica, um momento de louvarmos a Deus. Chame seus amiguinhos, se inscreva no canal, acompanhe, divulgue os vídeos para seus amigos. Você mãe, você pai, você professor, continue divulgando os vídeos, divulgando a palavra de Deus e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Você, criança, tem esse desafio. Resista a Satanás, a esse desejo de fazer o que não agrada a Deus, a esse desejo muito forte de fazer as coisas que não agradam ao Senhor. Você vai resistir? Diga sim a Deus e não ao diabo. Um beijo da tia Érica.